muito boa noite. O Elas Ensina está no ar. Boa noite, Dani. Como é que tá aí na Sérvia, o friozinho? Boa noite, gente. Aquele friozinho delicioso. Boa noite. Boa noite, Nanda. Boa noite, pessoal. E quem não está seguindo ainda o nosso podcast, vai lá no nosso canal no YouTube, Elas Ensina, e a gente também está em todas as plataformas. E hoje nós estamos aqui com a ilustre presença dele que quer ficar no horário, certo? Guilherme Belitani deu um jeito ali agora no relógio. Resolveu. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Belitani. meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos que nos assistem aí, nos escutam. E um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é o nosso e eu não posso deixar de começar essa entrevista hoje falando, claro, sobre sua trajetória no Bahia. Time, né, do coração de vários ouvintes. Me conta aí, como é que você enxerga a sua passagem pelo time? Um turbilhão, né? É muito sentimento diferente, né? Eu acho que a gente consegue... Num projeto como esse de clube de futebol, e especialmente um clube de massa como o Bahia, a gente tem experiências absolutamente variadas, né? Então é engraçado que na minha vida eu vim originalmente da iniciativa privada, né, como empresário, apesar de ser formado em direito, sou advogado, teoricamente assim, advogado, né, tenho OAB e tudo, mas nunca advoguei. Mas já na faculdade eu comecei a empreender, virei empresário e depois 15 anos ali na labuta do empreendedorismo, né, transformando os sonhos em realidade e exercendo a minha profissão como empresário. Depois 5 anos na gestão pública. Então eu vivi aquele misto, né, de público e privado. E depois uma outra experiência que está no meio do caminho, né? Ao mesmo tempo uma gestão, entre aspas, assim, privada, né? Não era um clube de dono, mas era um clube que ele tinha que empreender, a gente tinha que ter receita, despesa, controlar orçamento, desenvolver os próprios projetos, não tinha recurso público ali no meio do caminho. Mas, ao mesmo tempo, era uma empresa cujos donos eram sócios, né? A gente tinha lá 50 mil donos dentro do negócio. Então, a gente pode classificar um pouco como uma sociedade de economia mista, digamos assim, uma associação com natureza privada, mas com 50 mil donos, né? Ali opinando e depois de cada jogo querendo dar sua opinião, querendo mudar o treinador, querendo contratar jogador, enfim... Então eu vivi essa experiência do privado, depois da gestão pública e depois um meio do caminho, né, que é ser presidente de um clube de futebol como o Bahia. Grande desafio, com 50 mil sócios e milhões de torcedores, né? Então eram todos os meus chefes, né? Toda segunda-feira e quinta-feira eu brinco sempre. Quando o Bahia ganhava no domingo e na quarta-feira, eu era o melhor cara do mundo. Quando o Bahia perdia, eu era o pior cara do mundo, né? Então essa coisa de a gente ter que prestar contas para muita gente, ter que dar satisfação para muita gente. E um projeto com muita dificuldade, mas por outro lado com muito prazer, né? É de fato uma grande mistura de sentimentos ser presidente de um clube de futebol como o Bahia, né? E eu vivi isso por 6 anos. E você é muito jovem, qual foi o seu maior aprendizado? Olha, eu tive assim muitas coisas que eu acho que eu só aprendia se eu tivesse passado por ali mesmo, né? Então, só na prática, talvez né, se eu pudesse escolher uma coisa, é a capacidade de resistir, né? E de respirar fundo, de não tomar decisões atabalhoadas ou de curto prazo, na emoção, porque a gente vê que o futebol é uma grande roda gigante, né? Num dia você está lá em cima, no outro dia você está lá embaixo, daqui a pouco você está em cima de novo. Então, acho que o grande aprendizado que alguém pode ter gerindo um clube de futebol é entender que as decisões importantes elas não podem ser tomadas no calor da emoção. Elas têm que ser tomadas com racionalidade e com cuidado. E várias vezes eu não me lembrei disso, né? Então, várias vezes eu tomava decisões assim... No calor da emoção. No calor da emoção, porque eu não conseguia... Então, eu acho que, no geral, eu tive uma capacidade, usando a palavra da moda, assim, uma capacidade de resiliência muito grande, né? De resistência. Mas, às vezes, eu ainda... a gente se escorregava aqui e ali e tomava decisões mais para dar uma satisfação para a torcida, ou não eram as decisões mais corretas. Isso respondia lá na frente, o tempo devolvia os seus erros com juros e correções monetárias. A resposta vinha, né? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que se eu pudesse escolher um aprendizado assim, para dizer, seria esse, né? Eu aprendi muito mais a ser um cara mais casca grossa, resistir, tomar porrada e resistir com foco no que a gente acha que está certo. A pressão é grande. É enorme, com certeza. Eu imagino, Belitani, que não seja fácil, né, presidir um time, porque além da gestão, você tem toda a pressão do público, da mídia, isso, né? Exatamente. Conta pra gente aí como é lidar
com essa pressão toda? Olha, a gente tinha dias que eu acordava dizendo, realmente eu sou o pior cara do mundo, não tem jeito. Se tá todo mundo dizendo isso, né? É porque eu sou. Em outros momentos parecia que eu era um herói, que eu era o melhor cara do mundo, né? Eu acho que o segredo é você não se iludir. Você não é o pior cara do mundo dos momentos mais difíceis e você não é o melhor cara do mundo dos momentos mais gloriosos, né? Eu acho que essa necessidade de você filtrar o que vem, né, é muito importante para você ter firmeza de que você é um cara correto, que você faz as coisas bem, que você está se dedicando, que você não... No momento que todo mundo diz que você é o pior cara do mundo, você dizer, não, eu não sou isso que eles estão dizendo. E ao mesmo tempo não se iludir, né? Não achar que nos bons momentos você fazer discurso arrogante, discurso de superioridade. Então eu acho que eu consegui transitar bem nesses 6 anos, controlando o que todos nós temos, o ego, né? Que todos nós temos. Né? Sim, Eu não tenho ego. Mentira, todo mundo tem. Todo mundo quer receber aquele tapinha nas costas. Mas assim, se você consegue controlar isso e não se iludir com isso, é um caminho importante, né? E por outro lado, controlar também aquele sentimento de depreciação, né? De quando o Bahia estava muito mal, quando o Bahia foi rebaixado para a Série B, eu falava assim, velho, não é possível. Esse controle emocional, eu não sou esse né? cara que as pessoas estão dizendo que eu sou. E né? aí o povo não eu tem não sou, pena. eu me reconheço, eu consigo olhar para mim e falar, eu não sou esse cara. O projeto escorregou, mas a gente é capaz de recuperar e de fato recuperamos, né? Então eu acho que essa mistura de sentimentos, ela chega nos extremos, né? Tem uma coisa para mim que é muito importante que eu aprendi na minha vida, assim, você jamais vai conseguir uma vida equilibrada, porque a vida não é equilibrada. A vida é um grande desequilíbrio. Você tem que se equilibrar na vida, né? É verdade. Então a vida é um tumulto para todos os aspectos. Se você quiser uma vida tranquila, fique em casa assistindo televisão e ore lá. Não arrisque né? nada. E ore né? lá, não arrisque nada. Se você quer dar um passo de risco na sua vida, ela vai virar um grande tumulto. Então, o verdadeiro caminho da vida é você conseguir ter o equilíbrio que a própria vida não te oferece. Você tem que lutar por isso. Você tem que criar. Né? Exatamente. Então, eu quero uma vida equilibrada, esqueça. Sua vida vai ser tumultuada. Se você quiser uma vida um pouquinho arriscada, ela vai te oferecer muitos tropeços na frente. E você tem que se equilibrar. Você sim tem que se equilibrar, tem que tomar cuidado, tem que tomar decisões corretas, tem que ter uma mente preparada para isso, né? Então eu acho que esse é um grande desafio. O futebol expressa a vida como um todo, né? E eu acho que ser presidente de um clube de futebol expressa isso tudo. Para o que você passou no Bahia nessa pressão, a serenidade que você já tem, você leva para a vida inteira. Eu acho tudo, que aí não... Para tudo. É uma Velho coisa dele, que é muito tranquilo. Eu sou, mas é porque a vida me ofereceu os desequilíbrios, aí eu tenho que ser equilibrado. Né? Então, você assim, que compensou, né? Exatamente, assim, a gente fala assim, eu vivi muito na minha vida, eu tenho 47 anos, assim, mas eu consegui passar ao longo da minha vida por coisas muito positivas e muito tortuosas também, né? Uma coisa que a vida me ofereceu muitos todos caminhos. os extremos. Exatamente. Isso é típico de quem busca o risco. Né? Exatamente. Tem um poema de Damário da Cruz, que eu me lembro muito bem, um poeta cachoeirando, né? Eu nem sei se ele é nascido em Cachoeira, mas ele é do Recôncavo e ele falou assim, a possibilidade de arriscar é que nos faz homens. Né? Então, assim, homens no sentido da humanidade. Sim, né? claro. Então, assim, aquele que não assume riscos, ele não assume a postura do ser humano como um todo, que está disposto a dar um passo à frente e dizer, peraí, alguém disse que é dessa linha que eu não devo passar, essa linha que eu não devo cruzar? Não, peraí, meu irmão. O não comodismo é que nos faz cruzar essa linha e buscar novas linhas, né? Novos limites. E aí você vai ampliando os seus limites, vai se arriscando mais. É lógico que tem gente que gosta de uma vida mais tranquila. Eu sou daqueles que gostam da vida... Não, você não gosta de uma mais vida movimentada. Não, Você gosta? Você não gosta. Você gosta, né? Eu gosto de momentos tranquilos numa vida muito movimentada. Digamos assim, né? Dani, cadê você? Prossiga aí. Não gosta. Eu acho que ele não gosta de uma zona de conforto, não. Ele fica ali assim, instigando ali, vamos ali buscar o que eu, né? De novidade. Mas aí Gabi começou logo falando do Bahia, porque realmente todo mundo queria saber e tal, mas eu gosto de saber dos primórdios. Você falou aí, eu sou advogada de formação, apesar de nunca ter atuado. Eu também sou advogada, a Nanda também é advogada. E eu já tinha ouvido falar de você na época que eu estava na minha faculdade, porque naquela época você foi fundador de um curso para concurso que era assim, um dos melhores da Bahia, e curso jurídico, e eu fui aluna lá dos seus cursos, fui aluna de curso preparatório para a OAB, graças a Deus passei, fui aluna do Carreira Jurídica e fui aluna da pós. Belitane, queria saber como foi que aconteceu realmente essa migração na sua carreira. Olha, Dani, vou te falar assim, é engraçado isso, porque outro dia eu fui dar uma palestra numa escola sobre futuro profissional, né? E eu falava assim, primeiro vocês são jovens
chamando um cara de 47 anos para dar uma palestra sobre o futuro, quer dizer, então, que eu tô minimamente atualizado, né? Eu tô sendo capaz de projetar. Porque, assim, eu fiquei brincando com eles, assim, eu levei eu tenho uma coleção de coisinhas antigas, assim, que eu compro nos brechós, nas feirinhas de antiguidade por onde eu vou. E eu levei um taxímetro, né? Era um taxímetro que tinha nos Fusca e no... Né? Sim. Que passa 1, 2, 3 e no final... Quer dizer, nada digital, tudo analógico. Sim. Falei assim, esse aqui é o meu Uber, né? Esse aqui é o meu Uber. Eu não vivi a minha origem era pegando ônibus, né? Mas quando eu comecei a pegar táxi, de vez em quando, era um taxímetro analógico. O nosso Instagram era um álbum de família dentro do papel contact, né? Aquele negócio que a gente usava. Então, esse era o nosso Instagram. Que grudava, né? A foto, depois você não tirava nunca mais. Né? Então, assim, o nosso Spotify era um Walkman, né? Com fita que você botava e aquilo era um luxo na época, né? Então, assim, eu vivi determinados momentos da minha vida que foi a transição de um analógico para o digital muito rápido. Sim. E isso trouxe desafios enormes para quem tem que ir se ajustando a isso. E, paralelo a isso, uma vida muito diversificada em termos de absorção de conhecimento e de aplicação desse conhecimento. Então, eu fiz faculdade de comunicação. Primeiro, eu decidi fazer direito na fila do vestibular, porque na Federal, na época, tinha faculdade de comunicação, que era jornalismo, e na Católica não tinha jornalismo. Eu falei, vou fazer direito na Católica. E naquela época se fazia o vestibular para Católica, Federal e Fax, naquela época, né? Ainda era Fax. Tinha um pouco a Rui Barbosa crescendo ali, mas em 95, quando eu fiz o vestibular. E eu fiz direito na Federal, direito na Católica e jornalismo na Federal. E aí, no meio do caminho, eu passei... Depois que eu concluí direito, eu passei no mestrado em educação também na Federal, e eu não podia ter duas matrículas. Eu tive que trancar o curso, abandonar o curso de jornalismo, mas eu quase me formei. E fiz um doutorado em economia. Na verdade, estudei também economia da educação e urbanismo, mas foi muito voltado para a economia. Então, eu fiz uma trajetória muito diversificada em termos de formação. Passou muita coisa. E eu digo que talvez isso tenha me dado a capacidade de ser um cara que consiga olhar muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, eu gosto muito da educação, eu fiz mestrado, doutorado nessa área, eu gosto de urbanismo, do setor imobiliário, e eu invisto também nesse setor, então eu conheço bastante. Agora o futebol, então assim, eu consegui fazer muito isso. Essa história do pódio é engraçada, né? Que foi o curso... Quando eu estava ainda na faculdade, eu montei uma empresa de organização de eventos acadêmicos. Eu precisava ganhar uma grana, eu nunca tive folga, né? Minha mãe é funcionária pública, aposentada hoje. Meu pai morreu muito cedo, eu era professor de história. Quando eu tinha 4 anos, eu perdi meu pai. Então, minha mãe criou a minha e minha irmã com uma dificuldade, assim, passou dificuldade, não fomos assim, não passamos fome, nada disso, não tem esse drama na vida, mas foi muita luta, assim, muita luta. É típica família de classe média, média baixa de Salvador, digamos assim, com uma viúva, ficou viúva 30 e poucos anos de idade. Com 2 filhos. Com 2 filhos e nos criou na dificuldade. Não então eu cheguei fácil. na faculdade, meu tio me ajudou a pagar minha faculdade, então assim, eu tinha muito essa coisa de precisar trabalhar já desde cedo, e montei uma empresa que fazia palestras para acadêmicos, né? O direito penal, eu até encontrei o professor de direito penal hoje no shopping, encontrei o professor Thomas Bacelar, e ele estava lembrando um pouco isso, né? Vamos pegar o professor de direito penal, cobra R$10 dos alunos, tem 100 alunos, arrecada R$1.000, 500 meu, 500 do professor. A grosso modo, eu estou resumindo um pouco a história aqui, isso, né? Aí depois veio a oportunidade do Pódio, que tinha sido recém-fundado, tinha 60 alunos, e eu virei sócio do Pódio. Ainda andava de ônibus nessa época, vamos montar um negócio, virei sócio do Pódio, ia de ônibus lá com 60 anos. Olha só. No final, 10 anos depois, a gente tinha 4.500 alunos, e foi a primeira empresa que eu vendi, assim, foi o Pódio. Vendi para o fundo de investimento, e de fato foi quando minha vida empresarial começou a se consolidar mais, assim, né? E essa história que Dani falou aí, né? A gente tinha alunos espalhados por toda a Bahia, né? E pessoas que vinham do interior para cá para fazer curso preparatório para concurso, OAB. Montamos uma editora que hoje é a maior editora jurídica do Brasil, que é a editora Pódio. Ainda tenho participação nesse negócio, então é uma editora super consagrada nacionalmente. Muito orgulho de fazer isso a partir da Bahia, com vários outros parceiros. Não fiz sozinho, mas com vários outros parceiros que me ajudaram nessa caminhada, assim, né? Bacana. Você já falou aí que você... Toda essa parte aí, agora eu quero saber a parte política também. Sim, que claro. Eu sei que, mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, há uns 8 anos, você ensaiou aí uma candidatura ao governo. Não, na verdade, a história foi o seguinte, eu tinha sido 5 anos secretário municipal no governo de ACM Neto, em 2013, 14, 15, 16 e 17. Aí depois eu saí para ser presidente do Bahia, né? Aí na eleição de 2020, 2019, eu presidente do Bahia, meu nome estava muito... assim, falado, né, para ser candidato a prefeito, estava muito na mídia, né? O Bahia estava super bem, eu tinha feito
minhas gestões tinham sido bem avaliadas, né? Na Secretaria de Educação, por exemplo, a gente cresceu muito o IDEB, que foi o Índice de Educação Básica. Salvador saiu da penúltima capital do Brasil, pulamos 9 posições em apenas 2 anos de trabalho. Foi um resultado histórico. Foi o momento em que a cidade mais avançou em toda a história e foi a cidade que mais avançou no Brasil, a capital que mais avançou naquele período. Então, assim, a gente teve boa repercussão na gestão pública e no Bahia estava muito bem também, mas foi muito movimento, mas eu preferi, de fato, concluir minha gestão no Bahia. Eu tinha um compromisso com a torcida, que era de uma gestão de 3 anos, eu ainda estava num ano e meio. E eu falei, olha, essa coisa da política alguma hora vai aparecer de novo na minha vida. É isso que eu quero perguntar. Mas, naquele momento, eu tomei a decisão de... E você se arrepende de ter... Não, de jeito nenhum. Porque, assim, há quem diga que se você tivesse continuado a eleição seguinte, você estava com prefeitura na mão. Muita gente me diz isso. Se você tivesse sido candidato, você poderia ter ganho. Mas se a vaca não encontrasse o boi, eu digo sempre, o bezerro não nascia, né? Esse negócio do si não faz parte da minha vida, não. E tem intenção... Os caminhos vão aparecendo, assim, é isso. Os caminhos vão já vi que aparecendo. tem, viu? Eu adoro isso. Eu adoro. Eu tenho existe. muita coisa da participação política na cidade como um todo, né? É uma coisa que faz parte de mim. Eu era aquele menino de 11 anos de idade que eu ia para a escola, no caminho da escola eu parava e comprava o jornal na banca de revista. Então, assim, para se manter ali atualizado. Era uma coisa, eu sempre fui assim e sempre serei, né? Então, assim, algum dia, certamente, eu voltarei para a política mais tradicional, assim, mas eu nunca saí da política, né? Eu sou um cara que participa e opino sobre as coisas da minha cidade, estou sempre de olho nas coisas, opinando, não fujo das opiniões, eu digo a opinião que eu tenho mesmo sobre A, sobre B, sobre C. Você não fica em cima do muro, nada, né, de jeito Daritani? nenhum. Eu elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar, e é sempre muito autêntico, né? Como deve ser. Então, assim, em algum momento, certamente, isso vai aparecer de novo na minha vida, mas o meu momento agora é o empresarial mesmo. É isso aí. Quem é que continua? Como você falou, você já transitou em várias áreas, né? Direito, educação, gestão pública. Eu queria saber a importância dessas diferentes experiências na sua trajetória como gestor. Olha, veja, eu diria que eu tive experiências muito variadas e que, no geral, elas têm muitas diferenças, mas tem muitas coisas que unem essas experiências, né? Basicamente, eu acho que tem uma coisa que é característica minha, que eu consigo reunir e que, para mim, na minha visão, faz o meu diferencial e consigo atingir os meus objetivos, que é uma capacidade de planejamento, né, das coisas, dos projetos, mas com uma visão que é o que eu sou obstinado, que é pensar um pouco fora do padrão ali, né? Tentar construir projetos que sejam bastante diferenciados no sentido da execução. Quer dizer, tem muita gente que planeja bem, tem gente que pensa diferente e tem gente que consegue planejar bem e pensar diferente. Então, eu procurei na minha vida sempre juntar essas duas coisas. A capacidade de planejar, mas a capacidade de pensar de forma disruptiva, diferente, inovadora, né? Eu acho que isso me uniu a todos esses projetos, tá? Então, eu tive experiências na gestão pública, eu fui secretário de Cultura e Turismo de cidade, Desenvolvimento Econômico, fui secretário de Educação, fui secretário de Urbanismo. Então, na Secretaria de Urbanismo, eu falei, por que Salvador, naquela época, Salvador estava sem o centro de convenções, que tinha sido, né, derrubado ali, tido acidente, tudo. Isso. Eu falei, por que Salvador não pode ter o centro de convenções? Então, elaboramos o projeto de centro de convenções, o prefeito, na época, Semineto, apoiou isso totalmente e comprou o projeto ali na reta final e falou, vamos fazer, hoje o centro de convenções está pronto. Na educação, a gente conseguiu trazer uma visão diferente da gestão da educação, que também resultou em coisas boas. Eu fico lembrando de um projeto chamado Agentes da Educação. Era um projeto que a gente contratou estagiários de pedagogia para estar dentro das escolas com um único objetivo. É engraçado isso. Ele só tinha uma função. Saber quais alunos faltaram à escola naquele dia e ligar para a família dizendo, olha, o seu filho faltou, eu quero entender por quê. Sim. Só isso. Interessante. O que tinha do outro lado da família? A família falava assim, a escola sentiu falta do meu filho. Isso. Eu vou mandar ele para a escola amanhã, porque senão eu vou receber outra ligação. E era assim, recebia outra. Em um ano, a evasão escolar saiu de 7% para 3,5%. A gente salvou 3 mil crianças aí em um ano da evasão escolar com o projeto Agente da Educação, que era um projeto de colocar estagiário para fazer ligação, gente. Então, assim... Não, é uma coisa simples, simples, né? Mas então, com assim, resultado incrível. Ou como na cultura e do turismo, no carnaval, quando eu entrei, o carnaval tinha 4 milhões de reais de faturamento de patrocínio. Sim. Né? O Carnaval de Salvador com a indústria de bebidas, né? O patrocinador da cerveja, ele pagava 4 milhões por ano. A gente falou assim, vai custar 30 a partir de agora.
Só que vai custar 30, mas dentro do carnaval só vai vender aquela marca de cerveja. Vocês lembram disso? Vai ser Uma polêmica que teve danada? lembro, Não sim. pode escola, não É, pode não sei o quê, lembro, só é pode patrocinar. exclusividade. Quando a da gente marca. criou isso, todo mundo falou, não vai conseguir. Eu Não falei, vai dar vamos certo. conseguir, vamos conseguir. E quando eu falo isso, não sou eu, é o time todo, a Saltur na época, Sim. toda a estrutura que a gente tinha dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. A gente fez 90 e tantos pórticos na cidade e falou assim, daqui para dentro só cerveja patrocinadora. Então, de fato, o patrocinador veio de lá e pagou 30 milhões, saiu de 4 para 30, com iniciativa como Uma essa, estratégia, né? que é o pensar um pouco diferente. Isso. Né? Então, eu procurei levar isso para minha vida inteira e, assim, sempre vendo os desafios que acontecem. E aí eu trago isso para o mundo da gestão pública, trouxe para o Bahia, trouxe para a iniciativa privada e sempre está antenado. Né? Agora, por exemplo, alongando um pouco aqui minha resposta, mas agora, por exemplo, estou com o desafio de um investimento que a gente está fazendo em escolas privadas. Né? Sim. Compramos 2 escolas aqui, eu com outro sócio. E eu vivia muito, assim, eu tenho 4 filhos, então eu vivi muito a experiência de ser pai de filhos que estudaram em escolas diferentes. Sim. E com o desafio de Salvador, de uma cidade com características muito regionais, pouco global. Salvador não é uma cidade de posicionamento global, né? Não é. Nós fomos, no século XIX, no século XVIII, a cidade mais importante do hemisfério sul e depois a gente perdeu isso. Salvador foi um grande porto de conexão com o mundo inteiro, talvez uma das poucas cidades globais de 200 anos atrás, e a gente perdeu isso. Hoje nós não somos uma cidade tão conhecida no mundo inteiro e não somos uma cidade conectada. Qual o desafio da criança hoje? É ter uma educação que seja global, Sim. mas ao mesmo tempo que tenha características regionais e locais muito fortes. Eu acredito numa escola brasileira. Né? E aí eu ficava pensando assim, a escola. Quais são as escolas que a gente tem para os nossos filhos? Né? E aí, basicamente, eu estou me alongando um pouco aqui. Não, gente, não, pode- não, eu tô... Não, fica à Mas vontade. basicamente, eu vejo assim, 3 tipos de escola. Né? Uma escola que o aluno levanta o dedo e fala, professora, quem descobriu o Brasil? E a professora vai lá e diz, Pedro Álvares Cabral. Isso. Essa é a escola conteudista, absolutamente conteudista. É a escola que fala assim, eu preparo você pro Enem, você vai passar, não sei o quê, não sei o quê. não sei o Sim, quê. sim. E ponto. Prepara para o Enem, Aquela- mas não prepara para a vida. É. Tem uma outra no meio que o aluno fala assim, professora, quem descobriu o Brasil? Eu falo assim, olha, Veja bem. veja bem, dizem que foi Pedro Álvares Cabral, mas havia também outros navegadores que chegaram aqui antes, o Brasil já tinha gente que tinha passado por aqui, já tinha deixado sua marca, não sei o quê. Ponto. Esse é o meio do caminho, né? Sim. E a terceira, que é aquela escola mais provocativa, que fala assim, professora, quem descobriu o Brasil? Veja, vamos falar um pouco sobre isso? Aqui já existiam os povos que moravam aqui originalmente, que constituíam esse país. Houve um relato histórico de que foi Pedro Álvares Cabral por causa disso, mas na verdade, os efeitos disso foram isso. Aí Isso foi você vai originado abrir a mente E aí da- você fala assim, Sim, velho, eu não quero amplia. escola simplesmente que prepare meu filho para o Isso. Enem. Eu quero escola que seja capaz de preparar meu filho para a vida, não só para a vida do trabalho hoje, Isso. mas para a vida do trabalho de amanhã, para o que ele vai precisar enfrentar, que ele esteja preparado para duvidar das coisas, para questionar as coisas, para produzir conhecimento e não ser só uma pessoa que absorve conhecimento. Né? Então, quando a gente vai pensando nisso tudo, a gente vai ver que eu estudei numa escola que me provocou, Isso. eu tive uma vida que foi provocada dentro de casa. E aí hoje eu consigo pensar também que eu preciso ser o provocador em muitas coisas. Então, eu diria, nessa minha longuíssima resposta, que se tem uma coisa que uniu todos os meus trabalhos é a capacidade de planejamento, mas também a capacidade de ser um provocador e de duvidar das coisas que a Com escola me deu, que minha certeza, família me deu e que a minha vida me deu. E que a gente precisa dar Certeza. para as pessoas na nossa cidade também. Né? É. Eu fiquei Daniele. curiosa. Você Aí, estudou ó. aonde, Belitane? No Sartre, Ah, você também. e eu estudei no IEG, foram 2 escolas Ah. importantes da minha vida. Né? Eu estudei no IEG, que A ficava gente ali também no... estudou no... na Sabino Silva, que era uma escola montessoriana, uma escola construtivista. A montessoriana foi a Éden antes, que também foi muito importante. Então a Éden era montessoriana, depois uma escola construtivista, que foi o IEG. E depois eu estudei no Sartre. Não era o Sartre com o mesmo modelo pedagógico que tem hoje, mas na época era uma escola muito libertária, uma escola muito provocadora. Vários artistas saíram dali, é engraçado. Emanuel Araújo estudou lá, Vladimir Estudaram no Brista Sartre estudou também, lá. eu fui parte Né? lá. Então, assim, a gente teve muita gente que saiu pro mundo das artes, assim, muita criatividade, mas também muita gente hoje que é autoempresário, pessoas super racionais, engenheiros, né, administradores que saíram de lá, porque é uma escola que combinava bem isso. Eu tenho grandes memórias, assim, da minha escola. Foi muito importante, assim. É verdade. Tanto a Éden, que foi montessoriana, depois o IEG mais na linha construtivista, depois o Sartre, que eu já fiz o Fundamental 2 e o médio, sendo gincanista, participando de todo o processo, assim, de formação de escola muito Bacana. humanista. Assim, né? É muito legal mesmo. A gente estudou no Vieira e depois também fomos para o Sartre, mas a gente já foi no finalzinho. Mas muito bacana, é verdade. Isso que você falou aí, eu concordo.
da escola que tem que fazer realmente o aluno pensar mais, ser mais, né, inquisitivo, e não só aquela coisa da questão decoreba mesmo. E outro dia eu tava com uma pessoa que falou assim, pô, mas a escola tal, os alunos não leem muito. E eu falo assim, mas os pais Também. dos alunos da escola tal leem muito? Porque há uma tendência agora a gente pois fazer é. a transferência, né? A responsabilidade de tal Da coisa é da escola, escola, mas e a família? Se a criança não vê os pais lendo, Exatamente. não tem escola que vai resolver esse problema. Não vai resolver. Né? Exatamente. A escola é uma conexão da vida, mas não é toda a conexão da vida. A escola Exatamente. não é um depósito que você coloca seu filho lá e vai pegar no final do dia ele... Pronto. Quanto ele Exato. ganhou de conhecimento nessa história, né? Passou de quanto para quanto. Não é assim. As coisas não são mensuradas desse jeito, né? Então Certeza. um grande O ecossistema comportamento da vida que vai gerando da futuro. família também, né, Belitânia? O comportamento da família também vai dando um exemplo para o filho. Não adianta só também os pais falarem. Tem que mostrar o exemplo. Eles fazendo, o filho vai copiar. Não adianta só, né? Famílias que estão buscando as escolas para aprovar no Enem. E aí, pô, o Enem hoje já não precisa de tanta coisa, né? Já virou uma coisa meia boca, né? No meio do caminho. Você já não define tanta vida de ninguém. Aí o menino passa no Enem e chega na faculdade e fala, e aí, agora? Né? Como eu para contratar gente hoje, eu tenho negócios variados, eu contrato gente o tempo todo. Eu não pergunto onde ele se formou mais. Não tem Qual mais faculdade isso. ele fez? Não. Esquece. Você fez faculdade que não me interessa. Quero saber a sua capacidade de resolver problema e de trabalhar em equipe. Isso hoje não tem É mais. o que a gente procura saber. Você é um grande resolvedor de problema, mas não sabe trabalhar em equipe. Peraí, meu irmão. Então você sabe trabalhar em equipe, mas não sabe resolver problema. Então você é um cara realmente com profundidade nas coisas, sabe resolver problema, vai do processo do início ao fim, resolve tudo. Ou é um cara que transfere problema para os outros, né? Aí já não. Não adianta. É Agora, claro. você é um cara brigão, não consegue trabalhar em equipe, não tem sinergia com seus colegas, bota o pé para os outros caírem, também não dá certo. Tem que ser o... Então o mundo mudou para mudar muito mais, né? Com Mudar muito certeza. mais. É complicado. Certeza. Bacana. Agora eu vou voltar um pouquinho para o mundo do futebol, porque tem muitos seguidores meus que estão esperando, isso, a gente falar do futebol. Não que esse assunto que nós estávamos conversando não seja importante, que é importantíssimo, mas você sabe como é o povo, né? Fica mandando aquelas perguntas quentes de futebol, então vamos voltar um pouquinho para o mundo do futebol. E eu confesso que eu também gosto por causa do meu filho, viu? Belitane, quando você iniciou lá presidindo o Bahia, eu sei que você iniciou aquele projeto lá na base, porque antes tinha só a iniciação, não era nem chamada de iniciação, né? Os meninos treinavam a partir dos 14 anos. E você realmente implantou essa iniciação abaixo dos 14 anos. Conte um pouquinho sobre essa sua experiência e por que que você teve essa visão de investir nesses atletas mais jovens. Interessante, né? Porque foi um desafio grande em 2018, quando eu assumi o Bahia. Todo mundo no mundo sabe que o jogador diferente mesmo, aquele que vai ser um craque, Sim. você descobre ele com Jovem. 10, 11, 12 anos. Com 14 você já não descobre mais, porque ele já está em algum clube. É. Tem um menino maravilhoso aqui, 17 anos, joga muito, vai ser um craque. Tá em qual clube? Nunca passou por nenhum clube, meu amigo. Deixa eu vai te falar uma coisa. Difícil Perdeu demais. time. Se ele fosse maravilhoso desse Ele jeito, já alguém estaria. já tinha descoberto e já tinha colocado em algum clube. Pode acontecer? Pode. Mas é uma super exceção. É uma ultra exceção. No geral, ele já vai estar. É isso. Em geral, o menino de 10, 11, 12 anos. E o Bahia não tinha nada abaixo de 14 anos. Não tinha nenhum jogador abaixo de 14 anos. Tinha uma determinação do Ministério Público do Trabalho aqui na Bahia que vetava isso. Era uma coisa proibida. E, ao mesmo tempo, o clube nunca tinha se esforçado. Nós fomos ao Ministério Público do Trabalho, conversamos, construímos um plano juntos de proteção à infância, de entendimento de como aquela criança... Porque é uma criança, gente. Não dá pra esquecer disso. É uma criança. Como aquela criança vai ser tratada dentro do clube, que não pode ter todos os dias treino, que não pode ser em horários que sobrepõem às aulas, que as viagens têm que ser acompanhadas por X e X tipo de profissionais. Montamos esse projeto e implementamos a iniciação do Bahia. Resultado disso, hoje... Nós temos 3 jogadores na seleção sub-20 identificados nesse período da gente. Vendo? Né? Porque o futebol demora 6 ou 7 anos. Você encontra jogador de 12, ele vai explodir com 19, com 20, com 21. Então, lá em 2018, a gente começou. Hoje tem 3 jogadores na seleção brasileira que saíram desse projeto. Então, quando você fala assim, por que tinha muitos anos que Bahia não colocava jogadores na seleção brasileira? Porque não tinha projeto de iniciação. Então, a gente resolveu isso a partir de 2018. E o Bahia agora, com a SAF, está dando sequência e aprofundando isso. Né? Tem meninos muito jovens que estão vindo morar com a família inteira aqui na Bahia para participar desse projeto, que é um projeto que a gente começou lá atrás, mas agora está sendo muito potencializado. Pois é, falando aí, isso não deixa de ser um projeto, quero saber o que é que mais te motiva, né, a assumir projetos tão desafiadores no futebol. Eu acho que o que motiva mais é a minha alma mesmo, inquieta.
né? Porque olha assim, ano Ele que é vem, quieto, né? mas ele é inquieto. É, Você eu vai olho botar assim, eu sou um assim, quieto, é um inquieto. quieto. Defina a É isso, mais ou menos isso. Então eu fico vendo assim, o que eu tenho de desafio para o ano que vem? Se não tá tudo assim preenchido com desafio grande, se tá tudo certinho, tudo planejadinho assim, peraí. Tem que dar uma mexida nesse negócio, né? Então, por isso que eu agora estou investindo em clubes, eu estou com projetos de escola, na educação. Então, tem coisas que eu gosto de fazer demais e que se tá tudo calminho assim. Então, o que mais me motiva é justamente a inquietude, assim, é o desafio, é o incerto. Você está falando aí da sua alma inquieta. Sua empresa mira em clubes de Portugal e do Uruguai, né? Isso, exatamente. É isso, eu li que essa ideia surgiu no período que você fez a negociação da SAF do Bahia, não foi? Isso, exatamente. Então, eu quero que você conte pra gente como é que funciona isso e quais foram os desafios desse processo. Olha, eu aprendi muito com o Grupo City, 1 ano e meio, né, negociando com eles, quando a gente fez a SAF do Bahia. Concluímos o processo e eu tinha um caminho, assim, eu tive um convite para ficar de alguma forma dentro do projeto, preferi não ficar e eu queria voltar a cuidar da minha empresa, das minhas atividades empresariais, né? E aí montei a Esquadra, que é a minha empresa que é investidora em clubes de futebol, e aí compramos, tem 11 meses isso, né? A gente está completando um ano agora, no final de dezembro. Compramos o Londrina, que é um clube de uma cidade muito importante do sul do país. Compramos o Linense, que é um clube do interior de São Paulo, que é da 2ª divisão de São Paulo. Sim. E aqui na Bahia a gente fez um acordo de administração com o Ipiranga, que é um clube super tradicional, mas que estava praticamente paralisado, mas uma marca importantíssima da nossa cidade. Em Vitória da Conquista, ou Conquista, eu chamo de Conquista Azul, lá tem 2 Vitória da Conquista, mas a gente trouxe o Conquista Azul para dentro da plataforma. E um clube da Paraíba, lá em João Pessoa, que também é um clube muito bom de base, assim. Então temos 5 clubes, queremos ter mais 2 no Brasil, um no Rio e outro em Goiânia ou Distrito Federal, a gente está aí procurando. Um clube em Portugal e um clube no Uruguai, né? Então aí a gente completa o que a gente chama do primeiro multiclubes ownership, como eles chamam, né? Multiclubes proprietário brasileiro, né? É uma figura que já tem no mundo inteiro, há muitos multiclubes no mundo, mas nenhum surgiu do Brasil, a gente está fazendo o primeiro deles. É um desafio enorme, é um projeto de 6 anos, o plano é de 2000, considerando 24 como ano zero, a gente tem depois 25 o primeiro ano, até 2030, que é o 6º ano. Então, na verdade, são 7 anos, a gente já passou faltam 6, até 2030 é um projeto que ele vai desenvolvendo muito. Em 2030 ele encontra o break-even, ele se equilibra e a gente passa a ter resultado desse projeto, né? Dani. Agora, Belitane, você falou aí, comprei clube tal em tal região, mas eu ouvi uma entrevista sua que não foi de forma aleatória, não. Você fez assim um estudo geográfico, porque de forma que você tentaria, como o Brasil é um país continental, você queria, né, tentar abranger assim toda essa extensão territorial e até facilitar a questão desses atletas. Fale um pouquinho sobre isso aí. Veja, Denise, a gente tem o Ipiranga aqui, né? Vila Canária ali, no centro da cidade, um miolo de alta densidade de Salvador. Eu sou muito da estatística, eu gosto muito dos números da estatística. Então, Salvador tem 3 milhões de habitantes, tem jogador suficiente aqui para fazer uma seleção brasileira. É verdade isso. É verdade. O Uruguai inteiro tem 3 milhões de habitantes e tem uma seleção que está em todas as Copas do Mundo e é o atual campeão mundial sub-20, né? De jogadores jovens. Então, estatisticamente, você pega o Uruguai e compara com o Salvador, são densidades populacionais que estão na mesma prateleira, no mesmo volume. Então, a gente poderia fazer um projeto aqui e ter seleção brasileira a partir de Salvador só. Só que você resolve Salvador, mas e Londrina? E o Paraná? E a Paraíba? E o Distrito Federal? E o Rio de Janeiro? Tem um monte de oportunidade lá. E eu digo, quem tem um clube no Brasil, não tem no Brasil. Tem em uma parte do Brasil. Aí a gente montou o projeto desses 7 clubes. Eram 6 originalmente, mas surgiu o Conquista. E aí a gente montou o projeto dos 7 clubes, e aí cada clube tem um raio de 500 quilômetros de influência, né? Ou seja, os nossos captadores, o captador do Ipiranga, os caras que vão, né? O antigo olheiro, que vai lá olhar e captar e ver os meninos, ele roda 500 quilômetros do entorno do Ipiranga, visitando os projetos, visitando outros clubes, olhando os meninos, fazendo avaliação, e aí o menino foi aprovado, vem pro Ipiranga. Se é lá um menino do Ceará, ele vai para Paraíba. Ou de Pernambuco, ele vai para Paraíba. Né? Se é um menino do Rio Grande do Sul, vai para Londrina, que é no Paraná. Então, essa é a lógica. E aí a gente tem, de fato, 7 grandes polos no Brasil, enquanto todos os outros clubes só tem um. Né? Então, a gente faz com que isso potencialize muito o nosso negócio. Repito, é um projeto de 6 anos, além do ano 0 que já passou,
e a gente tem agora um longo caminho pela frente. Mas eu estou bem animado com isso. Muito interessante. Bem animada, com certeza. Agora você falou aí do Uruguai, Belitane, e eu vi também você citando que o Uruguai é um dos países com maior aproveitamento de jogadores, né? Você chegou até a usar uma expressão assim, pescar de bomba, né? O que é que você atribui esse cenário tão positivo lá no Uruguai? São Já quero ecologicamente mudar pra lá. incorreta, inclusive, né? Mas eu usei só Pescar de bomba. como uma figura, assim, uma figura... Já quero levar meu filho para jogar lá no Uruguai, porque é quase Veja certo só, isso. O né? filho dela seguinte, tem 13 anos, joga. É isso. Já tá Boa. jogando lá também. Maravilha. Veja, o que é o Uruguai, né? O Uruguai é um país que respira futebol, é um país que tem em Montevidéu, que tem, sei lá, 40%, 50% da população uruguaia está em Montevidéu. E você anda em Montevidéu, você tropeça no baba, né? Aqui a gente chama de baba, lá a gente chama de pelada. Não é pelada, lá ele tem outro nome lá. Não sei como é o nome de lá, mas você tropeça, né? Se você vacilar no Uruguai e tá andando na calçada, daqui a pouco você tá dentro do jogo e começa a jogar também, né? Já virou centroavante. Então, assim, é o hábito. E longe, né? Eles têm lá um baby qualquer coisa, eu não me lembro exatamente o nome, que é exatamente Baby esse futebol, hábito das baby. crianças muito novas jogarem bola. Isso cria uma cultura em que o que tá para nós aqui de Bahia, de Palmeiras, de Corinthians, os times de Série A do Campeonato Uruguaio são bairros de Montevidéu. Então é como se tivesse assim, hoje vai ter jogo do campeonato da primeira divisão do Uruguai. É tipo o Caminho das Árvores contra a plataforma. É mais ou menos isso. E cada um tem o seu estádiozinho, um estádio de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas. Então, o que acontece com a cultura do Uruguai? É um país que respira futebol muito cedo. Então, isso faz com que eles tenham muita formação de jogador. E é um tipo de jogador que agrada muito ao mercado, porque é um jogador mais aguerrido, um jogador de luta, que não desiste. Então, é isso. Por isso que quem quer, na América Latina, ter um projeto de futebol ambicioso, tem que estar no Uruguai, não tem jeito. Olha. Tem que estar no Uruguai, bacana demais. Agora, continuando com essa história aí, como é que você enxerga o cenário do futebol brasileiro nos próximos anos com esse papel das SAFs, nesse processo de transformação? Primeiro eu acho que tem duas coisas principais, assim, né? Uma elevação de nível técnico. Sim. Então, o futebol brasileiro hoje está conseguindo ter jogadores de altíssimo nível. Por quê? Porque os brasileiros que antes passavam muito tempo jogando lá fora estão ficando um pouco mais de tempo aqui, estão ficando mais tempo aqui, ou estão voltando antes. Sim. Alguns estão indo muito cedo, Henrique que vai cedo agora, Estevão já vai, mas tem outros que a gente está conseguindo segurar mais. Antes vendia tudo muito cedo. E por outro lado, tem outros que estavam brilhando lá fora que já estão vindo para cá também, né? E além disso, tem gringos que já estão em fim de carreira lá, que também estão vindo jogar aqui. Né? O Corinthians mostrou isso agora. Sim. Então, assim, eu acho que tem uma elevação de nível técnico. Quando você tem mais dinheiro disponível, no caso das SAFs, você tem uma elevação de nível técnico. Mas, por outro lado, tem uma inflação, né? Um futebol muito mais caro. Então, hoje, o dinheiro que você precisa para montar um time competitivo na Série A, há 5 anos atrás, quando era o começo da minha gestão no Bahia, esquece, eu não investia 2 ou 3 milhões de reais para comprar jogador, não existia isso. Não. Eu me lembro quando a gente comprou Gilberto, foi o jogador mais caro que a gente tinha comprado em toda a nossa gestão, custou no total 1 milhão de euros, toda a operação, luva, valor para outro clube. Não sei. Hoje em dia você fala assim, meu irmão, Isso aí não existe um centroavante, o Gilberto foi quase artilheiro do Campeonato Brasileiro, não sei o que, custar 1 milhão para renovar o contrato, não existe isso. Né? Então, assim, o futebol hoje está muito mais caro, está muito inflacionado, fruto do dinheiro das SAFs e fruto do dinheiro das ligas também, né? Porque agora a liga comprou, né? Colocou muito dinheiro na mesa para os clubes, mas esse é um dinheiro que acaba. O clube está gastando como se fosse... por exemplo, Londrina recebeu um dinheiro da liga, mas a gente está usando para fazer o centro de treinamento. Então, assim, é um dinheiro que, de certa forma, está posicionado para pensar no futuro do clube. Não é para gastar com o time daquele ano, porque senão o dinheiro acaba. Né? Então, é como se uma escola contratasse um professor super caro no ano para dar a melhor aula possível para os alunos, mas no ano que vem não tem mais aquele professor, não tem mais dinheiro. Não tem. Então, é melhor construir uma sede boa, construir um bom projeto pedagógico, e assim com o futebol é a mesma coisa. Olha só, estamos aqui, tá tudo muito quietinho, mas a gente vai começar aqui o Perguntas dos Seguidores. E aí o negócio vai... Primeiro que já veio um aqui, essa aqui é besta, mas eu quero saber, e você é bom de bola? Eita! Olha, vamos lá. Não comecei ainda a pergunta dos seguidores, é porque você tá falando, mas peraí, ele joga... Eu vou dar aquela clássica resposta que... O futebol não me ofereceu as oportunidades necessárias, entendeu? Então eu não estava no lugar certo na hora certa. Mas se eu tivesse tido as oportunidades, com certeza eu teria aproveitado. Mas no jogo, você é o goleiro, Eu é o goleiro. Eu era o lateral direito de bom nível. Mas eu batia meu baba bem, mas não passava disso, não. Entendi. Vou começar aqui a pergunta dos seguidores, que eu já recebi, tô com várias aqui no celular também. Ó,
como é, como CEO, liderar um clube onde o presidente recebe cerca de 60 a 70 mil, enquanto os jogadores podem ganhar, botou aqui um limite, até 700 mil. Essa disparidade salarial muda a forma de exercer a liderança? Primeiro que eu nunca recebi 60 mil no Bahia, não. O nosso salário lá era 18, uma coisa assim. Nossa! Então era uma coisa assim. A gente ganhava pela limitação que tinha no estatuto, 70% do salário do presidente da República. E aí quando você tirava imposto, não sei o que, era um salário que com certeza, né, é um salário grande para 99% da população brasileira, mas é um salário atípico para quem cuidava de uma organização daquele tamanho com aquelas responsabilidades. Né? Então, é lógico que hoje, eles já citam o exemplo talvez das SAFs, que já tem CEO, já tem salário maior, mas ainda assim é complicado. Agora, a estrela do futebol não é o CEO. A estrela do futebol é o jogador. Agora, naturalmente, essa carreira de gestor de futebol é uma carreira que está se consolidando e se valorizando. Porque se tem mais dinheiro no futebol, precisa de gente para cuidar desse dinheiro, para tomar decisões estratégicas, para ter sabedoria na hora da decisão e experiência. Então, hoje, os caras grandes de gestão de futebol vão, naturalmente, aí, ter salários acima de 100 mil reais. Alguns já têm, mas no médio prazo isso vai acontecer no futebol brasileiro. É um segmento de carreira muito fechado, porque, diferente de outros segmentos, você vai ter 20 ou 40 grandes clubes no futebol brasileiro, que é o número limitado de Série A e B. Não vai ter mais do que isso, enquanto no segmento de construção civil, por exemplo, você tem 200 empresas, 300 empresas. No futebol é só uma. Então, ou só 20 ou 40, né? Você tem um limite muito maior. Mas é um segmento que vai remunerar cada vez melhor, sim. Próxima, quem é aí? Sou eu, mas eu quero fazer aquela que fizeram pra gente no almoço. Perguntaram pra gente se existe a possibilidade de Gabigol vir pro Bahia. Eu não tenho nem ideia. Vou te falar. Falaram que você tinha. Eu não tenho nem ideia, graças ele a Deus. manda no Bahia. Não Pergunta mando a ele nada. isso. Não mando e não sei. Não mando e não sei. Ainda bem. Eu vou te falar o seguinte, ó, a hipótese de eu dar informação sobre futebol aqui é zero. Por um motivo muito claro. Não é nem que eu não queira, porque eu não sei e não procuro saber. Ainda bem. Então, assim, tô aqui como torcedor. Né? Hoje eu assisto o jogo como torcedor, vou a todos os jogos. Participo, mas gritando, berrando, não mas piso o pé. Mas seu time do coração é o Bahia? Sempre foi, sempre será. Sempre será. Que pergunta. Com certeza. Não tenho nem dúvida. Não, agora voltando pro seguidor. Se você já pensou... Deixou de ser um seguidor que pois fez. É que a gente tava no almoço agora e a gente falou, pergunte isso. Pergunte isso. Se Belitani já pensou em ser professor, porque eu sei que você já foi monitor. Eu fui professor de faculdade já. Eu fui professor por 5 anos da Unifax, eu fui professor de metodologia da pesquisa, fui professor na minha faculdade, que é a Faculdade Baiana de Direito. Então, eu fui professor de metodologia da pesquisa do curso de Direito. Eu fui professor da Unifax, tenho um orgulho, assim, homenageado todos os anos, graças a Deus, fui Parani, fui patrono, fui professor homenageado, fui amigo da turma. E eu era professor de formando, do 5º ano, de metodologia da pesquisa, que era uma disciplina que a galera não ligava muito, né? Mas eu fazia um pacto com meus alunos, assim, de falar, vamos fazer essa monografia aqui. E a gente ficava o ano todo trabalhando duramente, assim, era bem legal. Eu gostava muito, tanto na Unifax, quanto a experiência na Baiana também, que é a minha faculdade. Mas eu precisei parar por causa das viagens, dos horários. Então teve uma época que eu precisava, assim, eu tinha que dar aula 2 vezes por semana, eu dava aula segunda, 7 da manhã e sexta, 7 da manhã, pra ficar com o meio da semana pra poder viajar. Sua inquietude fez você um abdicar pouquinho. E eu era aquele cara que eu chegava às 7 da manhã, fazia chamada às 7 da manhã, chato pra caramba. Ai, que chato, viu? Mas era porque eu tinha um lado Caxias, porque eu queria o esforço. Pra que isso? Porque eu falava, sem esforço não vai. Aquela segunda chamada de 7... eu tinha um sistema, porque eu não tinha prova, né? Era entrega de parte das monografias. Sim. Então, assim, o aluno tinha que escrever 100 páginas da monografia ao longo do ano, eu dividia em 10 partes, e eu fazia 10 trabalhos de 10 páginas cada um. Sim. E aí era assim, dia 30 de fevereiro eles entregavam a primeira, e 30 de novembro entregava a última. Então, assim, aí não entregava 30 de fevereiro, no caso, o último dia de fevereiro, 28 ou 29. Mas posso entregar dia 1º? Eu falei, você pode entregar o dia que você quiser. Cada dia que você passa, eu desconto 1 ponto da sua nota. Então, eu falo assim, não tem segunda chamada. É o seguinte, ó, eu corrijo seu trabalho, nota 8, entregou com 2 dias de atraso, 8 menos 2, nota 6. Galera ficava... E aí falava assim, e era sucesso. Porque tinha gente que falava... porque você dava o prazo. Era uma coisa legal, que é o seguinte, o cara falava assim, vou entregar hoje pra tirar 5, ou eu vou melhorar meu trabalho até amanhã pra tirar 8 e ter 1 ponto a menos. Então, as pessoas... manejava ali você dava a condição pra pessoa... E é isso que eu digo, eu fazia um pacto com os alunos nesse sentido, assim, agora você podia entregar quando quisesse, até 10 dias depois você ia saber quanto seria a sua nota, mas no final sua nota vai ser 0, porque qualquer nota menos 10 vai dar 0 de qualquer jeito, né? Mas era bem legal, assim. Vá, Dani.
Meu Deus do céu. Agora vem cá. Você já teve que se esconder de algum torcedor mais exaltado em algum lugar da rua, em um mercado, em um shopping? Não, Dani, o lugar dos exaltados é na rede social. Aí todo mundo é Aqui, bravo ó, tô demais. recebendo vários Exatamente. exaltados. Muito bravo, pessoal revoltado, xinga, vou te matar, não sei o quê. Sim, totalmente. Meu Deus do céu. É fácil, né? A ameaça Meu de rede Deus. social é fácil, você tá fácil, escondido ali atrás de um é. personagem, é super fácil. Aí você Mas felizmente bloqueia, na rua... Belitane? Hã? Quê? Você bloqueia essa galerinha exaltada Não, da rede social? quando Os passa haters. do limite eu bloqueava, né? Hoje mais não, mas quando passava do limite, o cara ia pra um nível muito baixo, aí me desculpa, não dá, velho, né, aqui claro. não dá. Mas eu sempre aceitei as Ah, porradas não tem muito condição. tranquilamente. Você é incompetente, maravilha, deixa lá, é a visão dele. Uhum. Agora, Ok. vou te matar, É a vou não sei visão o quê, dele. bloqueia na hora, né? Então, assim... Aí mas já é eu, demais. nas Aí ruas eu nunca, tá louco. nunca Nunca. tive problema, nunca, assim, é uma coisa Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Não, É. muito assim. É porque tem uma coisa que a covardia da rede social, É. ela é muito Exato, clara. é. Mas o cara que é covarde, que é agressivo na rede social, na verdade, na vida real, ele é bem covarde. É. Né? Ele coloca na rede social uma oportunidade de colocar para fora uma coragem que ele não tem na vida real. Né? Então, assim, na vida real, eu nunca tive um problema. Né? Eu, lógico que já tive muitas críticas. Porra, Belintani, meu Bahia ontem, não sei o quê, um tom um pouco mais descuidado, agressivo, mas nada que passasse do razoável, digamos assim. Mas na rede social, com certeza, porque ali tem um monte de a gente sabe, né? A gente sabe. Agora, muitas vezes a torcida com razão também, né? Quem é presidente de um clube como o Bahia tem que aprender a tomar porrada e ouvir crítica. Eu digo assim, não sabe brincar, não desça pro play, né? Fica lá em cima, não desce pro play, não. Uma engraçadinha aqui. É. Por que te apelidaram de Harry Potter envelhecido? É isso. Envelhecido, na verdade, não me apelidaram de Harry Potter. Porque eu tinha o cabelo, eu tenho o cabelo assim, o meu óculos era não sei como, para lá. O envelhecido foi Ricardo Luzbel, que me deve até hoje. Eu Porque sabia. é o seguinte, uma vez ele falou assim, você se importa com Harry Potter envelhecido? Eu falei, com Harry Potter não, mas com envelhecido com certeza. Você tá vendo que a pergunta é de seguidor? Exatamente. Pera aí, Dani, que ainda tem mais Então, um aqui. assim, vai ter volta algum dia na vida. Ele descobriu quem foi essa. O Homem da Luz vai ter volta nisso aí, com certeza. Ó, como ex-presidente do Bahia, qual era a sua estratégia para assistir um jogo difícil? Camisa da sorte, reza ou promessa? Todas as que você listar aí eu usava. Tudo. Todas as Na verdade é o mandingas. seguinte, camisa a mesma, o ano do rebaixamento, o que o Bahia jogou a Série B, eu assisti todos os jogos com a mesma camisa. Todos com a mesma camisa. E funcionou, né, funcionou bem. Passava por hábitos absolutamente programados em relação às mandingas todas. Assim, eu tinha isso muito fortemente. Hoje eu tenho menos. Hoje eu tenho bem menos. A análise te regula um pouquinho sobre isso. Né? Quando você faz a psicanálise, conhece bem a psicanálise, ela vai controlando você um pouco mais. Mas assim, eu tinha esse hábito e tenho ainda para várias coisas, mas com o Bahia isso ficou bem forte. Assim, os hábitos são bem marcados para várias coisas. Vá, Dani, que eu ainda tenho umas aqui que estão no celular. Vai começar a esquentar aqui, viu? Calma. Ô, Belitane, se você pudesse dar um cartão vermelho para uma situação do futebol, que situação seria essa? Vamos lá. Eu acho que o Bahia conseguiu romper muitas bolhas do futebol brasileiro de desigualdade, política social. A gente fez discussão antirracista, de participação da mulher dentro do estádio, anti-assédio, uma série de outras coisas. Mas eu diria que o futebol brasileiro ainda tem e terá por muito tempo uma grande desigualdade de posicionamento quando você tem clubes que concentram a história econômica do futebol. Né? Quando o Bahia joga com qualquer clube que é mais poderoso ou que está no centro econômico do país, é desigual. Para a gente romper isso é muito difícil. Para um Bahia romper, para um Vitória, para o Ceará, para o Fortaleza, é muito difícil. Desde a posição do árbitro, eu me lembro de um jogo, foi um jogo em 2021, foi justamente no ano que o Bahia caiu, um jogo Flamengo e Bahia, no Maracanã, que foi um jogo que dava raiva. Assim, né? Eu me lembro de uma cena de um jogador do Flamengo consultando o árbitro super educado, e na sequência veio um jogador do Bahia, foi até Matheus Bahia, inclusive, no lateral,
consultou do mesmo jeito, provavelmente no mesmo tom, de uma forma parecida, e a reação do árbitro é sai daqui, quer dizer, desde coisas muito mínimas que a gente vive no futebol, mas que representam, no final das contas, e o futebol é isso, é a representação da nossa sociedade mesmo, tem ali o racismo, tem xenofobia, tem preconceito, tem tudo ali dentro. Então, eu diria que o cartão vermelho vai para isso, assim, se eu puder escolher uma coisa, né? O futebol é a expressão da sociedade pro bem e pro mal. Tem tudo jeito. E com emoção à flor da pele, né? Totalmente, com ainda certeza. é pior. Aqui, Belitane, qual foi a coisa mais inusitada que um torcedor te pediu quando você era presidente? Mais inusitada? Mais inusitada. Deve ter tido coisa. Teve um torcedor que me pediu a cueca de Gregory. Assim... E eu falei, velhão, não vou entrar nessa não, velho. Eu até tenho a chuteira que Gregory no último jogo. Ele me deu a chuteira dele, o último jogo dele pelo Bahia. Ele me deu a chuteira dele, tá lá em casa guardado. Mas esse cara me pediu a cueca de Gregory. Poxa. Eu falei, velhão, talvez tenha sido essa a situação mais inusitada. Eu nem sei se Gregory sabe disso. Ainda foi usada? Mas pediram. Ainda usada. Eu não quis nem perguntar, velho. Eu nem quis nem perguntar. Limpa depois do jogo. Suada. Mas eu acho que talvez tenha sido esse o pedido mais inusitado. Esse foi, viu? Deixa eu fazer um aqui. Falta só mais 2 de seguidor e a gente já tá quase finalizando esse programa. Aqui, ó. Pergunta pro Belitane se ele não acha que a negociação com o Grupo City ficou um valor baixo para os tempos atuais, onde vemos times de menor expressão negociando com valores similares ao do Bahia. Exemplo, a Portuguesa de São Paulo, que virou SAF por 1 bilhão também. Não, é engraçado isso, né? Aí você vai ver o contrato da Portuguesa e vê como é 1 bilhão da Portuguesa, né? Se acontecer isso, aquilo, talalá. Então, essa resposta, primeiro, que mais importante do que o tamanho do cheque é o sócio. Sim. Né? O City já botou em um ano, talvez metade do valor que prometeu colocar em 15 anos. Então, quando o sócio é sério, é consistente, ele investe. O contrato é o mínimo. Com certeza, o cara que comprar, por exemplo, eu não estou dizendo, eu não conheço o contrato da Portuguesa, mas, por exemplo, uma Portuguesa do tamanho que ela tá prometendo colocar 1 milhão e vai, talvez, chegar isso no teto. O Bahia já é o mínimo. Né? Então, uma coisa assim. E a qualidade do proponente é outra. E segundo, que há várias formas de você ver o contrato, né? Eu não vi o contrato da Portuguesa, não sei. Mas daqui a 5 anos, a gente vai ver como é que a Portuguesa tá e como é que o Bahia tá. Resposta dada, viu, seguidor? Outra aqui. Vou finalizar aqui de seguidores. Tem mais, mas não... Falando especificamente do Ipiranga, clube aqui da Bahia, como estão os planos para 2025 e qual o principal foco na gestão do mais querido? Bom, o mais querido. O principal foco é fazer uma grande divisão de base. Né? A gente não tem pressa para fazer um time profissional de bom nível no Ipiranga. Não é esse o foco no primeiro momento. O primeiro momento é resgatar, digamos assim, ou refazer a relação do Ipiranga com a cidade de Salvador, especialmente com a Vila Canária. A gente está fazendo isso. Trazer os meninos para jogarem no Ipiranga. Jovens, o Ipiranga participou agora da Copa das Favelas, foi um sucesso, ganhamos vários jogos, fomos campeões em algumas das categorias, foi ótimo, já é um começo. Por ano que vem uma base mais forte, então a gente quer de fato disputar o Campeonato Baiano de Base, ser uma referência em formação de atleta. Mas ano que vem, provavelmente, a gente já joga a 2ª divisão do Campeonato Baiano, sem um grande compromisso de desempenho esportivo. Vamos jogar com os meninos, com os jogadores jovens. Se subir, ótimo. Se não subir também, vamos seguir no projeto. Então, aos poucos, o time profissional vai aparecendo, mas o foco, nesse momento, é fazer a revelação de jogador, time de base. Só vendo aqui... Rapaz, deixa eu fazer. Não tá no script, não, mas deixa eu fazer essa pergunta para Belitane. Belitane, como é que você consegue organizar tanta coisa, a sua vida empresário, de tanta coisa, e sua vida pessoal, família? Como é que equilibra isso, gente? É engraçado isso, né? Porque 4 filhos, né? Exatamente. Então, eu tenho, assim, meus hábitos, assim, primeiro eu trabalho com muita autonomia das pessoas que trabalham comigo. Né? Enquanto eu estou aqui falando, tem gente que está cuidando do projeto da escola, eu tenho sócios, tenho parceiros. Você delega muito. E eu tenho executivos, são pessoas que cuidam disso, né? Então, vamos lá, na escola eu tenho, por exemplo, eu tenho sócios que compartilham comigo o financiamento do negócio, e eu também tenho uma sócia que é a grande líder daquele projeto, que cuida do dia a dia, que está à frente, e as diretorias das escolas têm autonomia, a gente trabalha muito com autonomia. Né? No futebol, a mesma coisa, eu tenho lá um CEO em Londrina, que é o cara que foi CEO do Cruzeiro, foi CEO do América Mineiro, pessoa experiente, e mudou para Londrina para tocar nosso projeto, e tem um orçamento definido, e tem autonomia para tomar decisão, mas a gente se fala todos os dias.
Eu falo todos os dias com a minha sócia da escola, Sim. eu falo todos os dias com o meu gestor do Claro. Londrina, eu falo com o cara que cuida dos meus investimentos imobiliários todos os dias. Sim. Então, eu tenho uma programação de reunião, por exemplo, como é a minha agenda, né? Eu tenho segundas, terças e sextas, são meus dias de operação, como eu chamo, né? É que eu cuido dos negócios que já existem. Então, se você me falar assim, Guilherme, vamos fazer uma entrevista segunda de manhã, eu falo, não vou, posso. porque eu tenho reunião de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11. E algumas são todo presenciais, programadinho. toda programada. É. Então, aí, em geral, terça, final da tarde, já vou ficando livre, porque quando eu preciso viajar, são os momentos que eu viajo, passo quarta e quinta em São Paulo, em Londrina, seja lá onde for, ou fico em Salvador fazendo reuniões de abertura de novas relações, de negócios, Sim. conhecendo um negócio novo, conhecendo o projeto, ou às vezes fazendo reuniões que não deram tempo de fazer segunda e terça. E sexta eu volto a Salvador, ou se eu já estiver em Salvador, eu volto para fazer minhas reuniões de outros negócios, né, para tocar. Então, é uma mistura, eu digo sempre assim, 80% do tempo dedicado ao dia a dia, à operação das coisas que eu já tenho, e 20% do tempo para abrir a cabeça para as coisas futuras. Se a gente faz esse 80-20 bem pensado, né, dá tudo certo. Agora, nesse meio do caminho, eu consigo praticamente almoçar todos os dias em casa, eu consigo Só organizar. levar meus filhos na escola todos os dias, exceto quando eu estou viajando, né? Eu não trabalho sábado e domingo praticamente. Trabalho assim, respondo a mensagem. claro. Com frequência, né? Mando uma mensagem aqui, mas não exijo que respondam. Não tenho. Às vezes eu tô ali no domingo de manhã, dou uma corrida e depois faço 1 ou 2 ligações, mas assim, eu falo assim, esse é o tempo que eu tenho. Aí eu encaixo tudo que eu posso. Agora a autonomia é a palavra. A gente tem que Vamos confiar nas pessoas. saber usar o tempo, Tem que confiar né? nas pessoas. Exatamente. Agora o WhatsApp e a videoconferência resolvem uma parte grande das coisas. Muito grande. Então, o dia a dia ali, respondendo e acompanhando as coisas. Última pergunta de seguidor aqui, que esse aqui mandou várias. E eu não vou deixar de fazer. Com a aquisição de 90% do Bahia pelo City, como foram alterados o estatuto do clube? Houve uma alteração grande, claro, e a torcida votou nisso, né? Detalhou muito isso. Então, hoje, o Estatuto do Bahia não é mais um estatuto de uma associação civil sem fins lucrativos. É um estatuto de uma associação civil sem fins lucrativos que é sócia de uma empresa, sociedade anônima. Então, ela hoje é detentora de 10% das cotas de uma sociedade anônima, mas paralelamente a isso, o Bahia continua com seus projetos. Fez a corrida, tem 15 dias atrás que o Bahia fez uma corrida, organizou uma corrida do Bahia, não foi do Bahia SAF, né, da sociedade com o City. Então o Bahia continua com seus projetos. O estatuto foi adequado para isso. A gente fez um contrato com um escritório jurídico na época muito experiente, que tinha um torcedor do Bahia como um dos sócios, é o Cesson Barrier, que é um escritório nacional de M&A, de fusões e aquisições, mas que tinha Gabriel Sejo como um sócio importante no escritório e era também sócio do Bahia. Eu falei assim, quem vai cuidar dessa transação é alguém que entenda o que é o Bahia. Né? Então, Sejo fez muito bem isso. E a gente montou todo o estatuto, contrato, acordo de investimentos. Foi tudo muito bem feito nesse aspecto. Assim, né? Eu acho que o contrato que a gente fez com o Bahia, qualquer torcedor que lê, assim, que os conselheiros que leram na época, fala assim, pô, tá bem feito, tá tranquilo, dá pra gente seguir. Né? Esse é o segredo do negócio. Certíssimo. Agora me conta aí, qual foi o momento mais emocionante que você viveu como torcedor do Bahia e como gestor? Como gestor, sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida que foi um momento que foi aniversário de meu filho, o Bahia estava rebaixado, e meu filho, o Bahia se perdesse da Jacuipense no dia, o Bahia ia entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. Caramba. Foi muito duro, foi um momento muito difícil. O Bahia já rebaixado, e foi aniversário de meu filho. E ele veio, me deu um abraço e falou, pai, se não der certo hoje, ou seja, se a gente não ganhasse hoje, né, da Jacuipense, você vai desistir, né? Aí eu falei, filho, eu vou desistir na hora que eu achar que eu não tenho mais nada pra fazer no Bahia. Que eu não der pra virar esse jogo, aí eu desisto. E engraçado que a partir daquele dia o Bahia ganhou. A gente foi na sequência e viramos o jogo todo de novo. Fomos campeões baianos e aí fomos... Pô, aí foi aí emoção, tanto como torcedor, tanto... E tudo aconteceu de Quantos anos jeito, do seu filho? Esse meu filho hoje tem 15. Na época tinha... Isso foi 21, 22, na verdade. Na época tinha 12. Então, na época tinha tinha 13. Tinha 13, desculpa, tinha 13. Então, e ele, Theo é o meu mais velho, eu tenho uma menina e 3 meninos, e ele é o que acompanha desde cedo. O Theo e o menino menor, Dan, eu tenho Nina, Theo, Tom e Dan, então Theo e Dan são os mais ligados em futebol, né? Nina e Tom menos. Mas Theo e Dan são os que vão
mais habitualmente para o Mais jogo. E participativo. Theo já tinha, Dan não tinha tanta noção naquela época. Tem 10 anos, hoje tinha 8. Sentia, mas não era tão. E Theo já sentia na escola, nas redes sociais, já participava desse conflito, digamos assim, né? Então foi duro para ele, porque foi no aniversário dele. Então foi uma coisa bem. Aí foi. bem Bem forte, emocionante assim. mesmo. Foi bem emocionante. E é isso. Mas qual foi a outra pergunta? Não, foi emocionante como torcedor e como gestor, mas... Eu acho que como torcedor, o emocionante foi quando a gente voltou para a Série A. Pra Série Né? O jogo do CRB lá, que eu consegui superar esse momento difícil, né? Então, foi o momento que eu, como torcedor, falei assim, de certa forma, meu time está de volta à Série A, né? Isso é bem forte, assim, para um torcedor. E vem cá, só mais uma pergunta aqui. Quando o Bahia perdia ou alguma coisa assim muito ruim acontecia, você tinha coragem de sair na rua? Ou não? Fala, não, vou ficar em casa. Vamos lá. Não vou. Acho que eu não vou fazer o mercado. Hoje não. Não vou não, não vou Ok, dá pra sair da rua tranquilo, momentos de alguma dificuldade, mas nada. Tinha um momento acima disso que era do desconforto. Eu saía na rua, mas se fosse... E tinha momentos que era impossível. Eu fico dizendo assim, que em alguns momentos eu cortava o cabelo antes do cabelo crescer, por precaução. Falei, deixa eu cortar o cabelo logo, porque eu não sei se eu vou conseguir ir no shopping na próxima semana, entendeu? Eu vou ficar o cabelo Chanel. Deixa eu fazer logo o meu dever de casa aqui, deixa eu resolver logo, porque eu não sei se semana que vem eu vou conseguir vir. Aí eu chegava e meu cabeleireiro, mas já? Tá bom melhor, aí o seu cabelo. Eu falei, não, velho, melhor corta não. logo aí por precaução, porque eu não sei se próxima semana eu consigo Eu não vir sei aqui. quando é que eu Então, vou tinha sair de tudo. casa. Mas isso variava entre o normal, ok, momentos normais, e tinha momentos desconfortáveis, mas que eu ia, e tinha momentos que eu falava, não dá, deixa eu ficar na minha casa mesmo. Melhor pedir um iFood. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Ô, Vai, Belitani, finalizando. pra finalizar, eu quero Ainda saber tem como Dani, Dani é a Tem última, mais um que eu aí sei. de Dani, mas eu quero saber como é que você se imagina daqui a 10 anos. Eu não Um faço quieto esses inquieto. pensamentos, não. Ah, Eu penso não, Você não penso, faz? juro a você. O quê? Não. Vamos lá. Cara, Vou te falar todo como é que funciona a minha programado, cabeça. planejado. Vou te falar, a minha Belitani, cabeça. eu olho pra você, eu imagino gráficos. Não, também tem um pouco disso, mas deixa eu te falar o seguinte. planilhas, Não, vamos lá. tudo Deixa eu te falar como é que funciona a minha organizadinho. mente aqui, né? Porque é uma mistura da racionalidade, eu sou racional, assim, pra várias coisas, mas eu sou de escorpião também, então tem um quê de... Tem um veneninho ali nas coisas Não, que dá mexe pra ver que você é comigo. brabinho. Exatamente, brabinho. exato. Então, assim, ó, vamos lá. Como é que funciona, assim? Eu não faço grandes planejamentos na minha vida, porque toda vez que eu tentei fazer, deu errado. Veja, eu sou um cara que fiz faculdade de Direito e de Jornalismo, e eu sou empresário e fui presidente. Não dá. Você fala assim, eu planejo porra nenhuma. Eu planejo 3 anos. Eu tenho planejamento das minhas empresas aqui para 27. A gente está concluindo isso. 25, 26, 27. O triênio está formado. Eu acabei de vir agora com uma conversa com um cara que eu gosto muito, que é o executivo nosso de um projeto, que ele teve uma proposta de trabalho, ele estava quase saindo, e eu falei, velhão, vamos lá, eu tô fazendo um projeto para 3 anos aqui para você. Ele, mas se atingir essas metas, essa, em 3 anos você vai ficar, vou ficar. Agora você não pode sair no meio do caminho. Essa proposta aqui é de 3 anos. Se você sair no meio do caminho, você perde seu bônus inteiro. Então eu faço isso. Para mim é uma lógica normal, a gente fazer o projeto de 3 anos. Eu faço isso para minha vida também. Agora, depois de 3 anos, se eu tentar projetar onde eu vou estar, esqueça. Não tem a menor chance. Político. Pode ser. Pode ser prefeito Pode de ser Salvador? prefeito, pode ser se a cidade quiser e se eu quiser, né? Primeiro a claro. cidade que manda nisso. Pode ser ser dono de clube, pode ser um retiro zen seja lá onde for, pode ser tudo, eu não sei, eu vou muito do meu desejo, assim, eu acho que pensar 2, 3 anos é suficiente para mim. 10 você não... Não, de jeito nenhum, não tem menor chance, menor chance. Eu só tenho uma certeza na minha vida, assim, que nos momentos difíceis eu vou estar na minha cidade do coração, que é Itaparica, ali, tirando minha semaninha, meu veraneiozinho ali, que é onde eu Opa. resgato minha alma, né? Alimenta minha alma. Eu adoro morar em É o Salvador. melhor banho de mar? Totalmente, é melhor tudo. Itaparica é melhor tudo que você imagina. Tudo aí que você imaginar é Itaparica. Mas assim, aí então eu tenho, assim, eu tenho um planejamento Prefeito de Itaparica? Não. Aí é só problema. Mas veja, eu tenho planos de não sair de Salvador, eu tenho planos de ver meus filhos crescerem próximos. Minha filha quer morar na Europa, pode ser que algum dia eu fale, vou morar 6 meses na Europa e 6 meses no Brasil. Pode ser. Ela quer morar em Londres, pode ser que algum dia eu vai encher o saco dela, vai bater na porta e eu vou comprar um apartamento do seu lado aqui. Quantos anos tem sua filha? 17. E você é ciumento? Não, eu sou super tranquilo. Ah, tá. super Só queria o apartamento do lado Então meu daqui pra... a Não, 10 eu sou anos super já pode até tranquilo. ser vovô. Não, Ó, pode Belitani, ser, pode ser vovô também. Não Vai, pode ser. super Não pode ser, não, tranquilo. mas é possível, Ah, não tudo é fale isso, possível. não. Tudo é É possível. ciumento, Não Belitani, sou, não, ciumento não sou, de não. pergunta. Fernanda é Não sou, assim, não, eu não sou, pergunto não. uma coisa, ela vai... Não sou, não, sou super tranquilo, assim, super tranquilo. Bem, Vá, bem. Dani. Eu acho que os filhos vão pro mundo, assim, eu gosto muito disso. Fernanda, ela é Fernanda. Vá, Dani.
Olha, eu tenho 3 perguntas, eu nem sei se dá tempo, mas vamos lá. Diante de tudo isso aí, Belitane, eu queria saber, e qual é o papel social dos clubes? Social dos clubes. Ah, é fundamental isso. Isso é muito importante, assim. O que o Bahia fez, conseguiu fazer na nossa gestão com o núcleo de ações afirmativas, o que a gente está projetando fazer com o Ipiranga lá na Vila Canária e no entorno também, é a ideia que é aquele velho lema, assim, que muita gente ficou dizendo hoje em dia, né? Que não é só futebol. Né? Isso. Futebol é um veículo, é um canal de comunicação com a sociedade. Né? Isso é muito forte, muito impactante. Quando as pessoas vão assistir um jogo de futebol, elas não estão ali por causa da bola, por causa dos jogadores, elas estão por causa do espetáculo, do Isso. movimento, da interação, de um monte de coisa, e pela mensagem que o futebol consegue passar. Né? Então eu diria assim, que o grande desafio da gente é fazer com que não seja só futebol. Eu acho que o Ipiranga a gente vai conseguir mostrar um pouquinho isso a partir do ano que vem, com o que a gente vai promover aqui na cidade. Vá, Dani. Foi um clube de Irmã Dulce, de Jorge Amado, né, Belitane? Ó, Exatamente. tô sabendo, tô sabendo. Ele Agora, estudou se bem, você viu? pudesse escolher, tá vendo? Tá vendo? Olha, tem uma de um seguidor aqui que mandou. Eu só vou fazer essa e depois a minha final mesmo, é porque a pessoa vai ficar chateada comigo, porque tenho certeza que vai falar, você não perguntou. Vamos lá. Qual seria o modelo ideal para o clube de uma SAF em relação aos percentuais adquiridos pelo grupo? 90%? 80%? 70%? Como é isso aí? Me explica um pouquinho, que essa parte eu também não entendo tanto, não. Isso é uma visão mais comum, mas é uma visão meio rasa, assim, que quem vai entender um pouco mais do mundo dos negócios vai entender que o mais importante não é simplesmente um percentual seu na sociedade, né? Eu tenho negócios que eu tenho minoritário, que eu sou minoritário e que eu mando no negócio. Basta você ter um isso acordo é de acionistas claro, que isso determine aí que não- você tem 10%, mas você que vai tomar as decisões. Isso. Então, assim, ou você tem negócio que você é majoritário, mas você não tem tempo se dedicado, manda, não Nem tem, se tem um envolve. sócio ruim, tem um não sei o quê, não adianta. Então, assim, eu diria que a combinação perfeita para um SA, uma SAF, de um clube associativo, um clube de massa como o Bahia, é que ele tem um percentual mínimo para ser simbólico naquela história, mas que ele consiga proteger o projeto. O que é o caso do Bahia, em 2 aspectos. Primeiro, garantir que ninguém vai mudar a cor do clube, que vai mudar o clube de lugar, que vai mudar o hino, que vai mudar a cor da camisa, que vai fazer nada disso. É o simbólico. Sim. E o efetivo é que tem um projeto ali que obriga o Grupo City durante 15 anos a fazer esses investimentos. O Bahia tem direito de fiscalizar isso. E isso está protegido no Bahia. Então, se o Bahia tem 1% ou 50%, isso não é tão relevante. O que é relevante é que o simbólico esteja protegido, a história do clube esteja protegido e que o futuro também esteja protegido, ou seja, o projeto, né? Obrigação de investir, processos de governança. Por exemplo, o Grupo City ele é obrigado a trazer para o Bahia os mesmos processos de tecnologia que tem no Manchester City. Se o Manchester usa um software, por exemplo, de identificação de inteligência artificial no futebol, tem que colocar no Bahia. Só para dar um exemplo. Isso é mais importante do que ter 11%, ou 9%, ou 7%. A torcida não quer saber quanto por cento o Bahia tem. A torcida quer saber se o projeto está bem protegido, bem cuidado, se a memória do clube está cuidada e se o futuro do clube está cuidado. Vá, Dani, última pergunta é com você. A última pergunta, Belitânia, a última. Se você pudesse escolher qualquer clube do mundo para você assumir a gestão, que clube seria esse e por quê? Eita. Bom, certamente não seria o Bahia, porque essa experiência eu já vivi e tá suficiente. Né? É do mundo, olha aí, pensa aí. Eu acho assim, que eu não tenho essa resposta não, exatamente assim. Mas eu acho que cada clube vai ter suas circunstâncias. Assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de 2 clubes muito diferentes que eu estou gerindo agora, o Londrina e o Ipiranga. Londrina, numa cidade completamente diferente de Salvador, né? Uma cidade menor, de 600 mil habitantes, uma cidade mais rica em PIB per capita, então uma cidade que tem um poder aquisitivo muito maior, num estado com cultura muito diferente da Bahia, com história muito diferente, com pessoas de características muito diferentes. Independente de qual seja o clube, o fundamental é que você respeite a história daquele clube. Então, o projeto que a gente tem de gestão para o Londrina é completamente diferente do projeto que a gente tem de gestão para o Ipiranga. Porque o Ipiranga tem uma marca de um clube popular, o 3º maior vencedor do Campeonato Baiano, um clube que foi de Irmã Dulce e de Jorge Amado, um clube que nasceu a partir do trabalho dos operários. O Londrina é um clube muito tradicional, de uma cidade
tradicionalíssima, que gosta do futebol, mas que tem um PIB per capita maior do que Salvador, não tem então uma relação... O Londrina não tem tanto uma relação com o povo mais pobre da cidade. É um clube que já nasceu um pouco mais sofisticado. Então, assim, eu não estou aqui falando que é mérito, demérito, nada disso. O que importa é que quando eu viro um gestor do Londrina, eu tenho que respeitar aquela história. Eu tenho que entender como aquele clube foi formado e gerenciar a partir disso. E o Ipiranga é a mesma coisa. Se a gente tenta colocar a nossa história acima da história do clube, o nosso desejo acima do desejo do clube, vai dar errado. Então, eu diria que eu não tenho uma resposta para te dar sobre qual clube eu escolheria. Eu tenho certeza que não é o Bahia, porque hoje eu quero ter uma relação com o Bahia, uma relação de amor, e não mais uma relação racional. Não quero mais. Essa racional já... Ele não já quer, gastei. ele já cumpriu. Já Eu quero deu. tomar minha cerveja, eu quero xingar o treinador quando eu precisar xingar. O presidente. Eu quero xingar o presidente, eu quero poder... Lógico aqui, gente, é um momento que eu quero... Você quer viver cortar um seu pouco o cabelo clube como quando eu você vivi. quiser. Exatamente, Você maravilha. quer isso. Essa é a resposta que eu poderia dar hoje, que eu não dei, você deu no meu lugar. Maravilha. No Bahia eu quero poder cortar o cabelo na hora que o meu cabelo crescer, não apenas na hora que ele tira. Antecipar nunca mais. Exatamente. Belitane com o cabelo baixinho, por que É isso, aí, rapaz? mais ou menos isso. Finalizar. Pera aí, eu só tenho uma última. Sim. Algum filho seu joga? Tenho. Não, todos eles, quer dizer, Theo e Dan gostam bastante do futebol, mas a gente sabe o limite de cada um, né? São bons Entendi. jogadores dentro da escola, dentro mas assim, Entendi. a gente não incentivou hora nenhum e eles também não buscaram jogar profissionalmente. Né? Entendi, não é. O mundo do futebol para criança e adolescente é bem difícil, Eu né? sei, uma meu luta muito sobrinho grande, né? faz parte desse mundo difícil. aí um desde funil novinho. enorme, um funil enorme. Eu A gente acho. vê que é muito difícil. Eu tenho um afilhado que joga, ele tá na divisão de base, entendeu? Tentando esse mundo, é muito difícil. É uma luta grande. Demais. E demais. tem que dizer pro menino que, ok, se der certo, ok, mas o mais provável é que não dê, então vai estudando ali. exato. porque- Isso, exatamente. É que isso não aí. confie só nisso aí, não. Exatamente. É um sonho, mas que vá. Maravilha. É isso aí. Belitane, quero agradecer. Obrigado Ó, a vocês, adoramos. Ele é um quieto inquieto. Ele é um Isso quieto. aqui é o que eu A tenho pra. definição é quieto inquieto. Exatamente. É verdade. É o que eu tenho pra falar. Obrigada, adorei o episódio. Gostou do Maravilha. podcast? Gostei demais, parabéns a vocês. Joia. Elas em cena, maravilha. Gente, quero agradecer também a vocês, a audiência. Esse é o nosso último episódio do ano. Entraremos em um recesso. Vamos fazer uma viagem longa, né, Nanda? Aí encontrar com Dani. Estaremos Ó, aqui novamente estou só aqui em 2000. aguardando. Só em 2025. Quero agradecer também a todos os nossos apoiadores, patrocinadores, Patrocinadores, Coca Showroom, James Steakhouse, J. Osvaldo Imóveis, Viva Gula, Minilab, Com Você Consultoria, sempre com a gente. E agradecer sempre também Clínica Vivamos. Clínica também. Vivamos e ao Bahia Notícias, né, por nos acolher também, né? Isso. Então, obrigada, um excelente Natal, excelente Ano Novo, 2025 maravilhoso para todo mundo. Estaremos juntos em 2025, viu, gente? Coladinhos aqui, viu? E quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube. E quem quer participar também, colocar sua marca aqui no nosso podcast, pode vir, pode chegar, né, Gabi? Com certeza. Dani, uma mensagem aí? Obrigada aí, Belitane. Adorei sua participação, adorei conhecer sua história melhor. Já acompanhava um pouquinho de longe, mas no nosso bate-papo aqui eu pude entender mais essa sua inquietude, essa sua inteligência emocional, fantástica, adorei de verdade. E para os nossos seguidores, até o ano que vem, foi maravilhoso esse ano de 2024 e 2025, ó, teremos muito mais episódios bacanas como sempre foi. E eu estou aguardando as meninas aqui, ó. Cheguem logo. Já, sexta-feira estamos aí. Obrigada. Ó, você foi o de final de ano. Maravilha. Foi- Queria agradecer a Fechamos oportunidade. com Belitane. Obrigadíssimo ao Bahia Notícias, a vocês três. Maravilha. Parabéns a Luzmel também pelo projeto. E se for comprar um apartamento, alugar um apartamento, liga para J. Osvaldo. Ele Aê! J. Osvaldo Imóveis, tá vendo? Gostei. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, um beijo.